Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ouviu eu aparecendo na tela, viu a minha imagem, ouviu falando olá você, sabe que é hora do Chave do Enem. Vem comigo para você que está ao vivo, para você que está assistindo depois. Hoje é aquela noite super especial, onde nós temos um intensivão de matemática. Cadê a galera de matemática? Vai lá no chat e fala #Viva Matemática, para quem gosta de matemática. Claro, quem não gosta, fica também conosco para aprender e mandar muito bem nos vestibulares e, é claro, na prova do Enem. Então hoje, tá preparadinho? Fez o simulado? Lembrando, simulado de Ciência da Natureza abertíssimo no sistema para você preencher até semana que vem, onde teremos as aulas. Beleza, então? Sem mais demoras, vem comigo porque agora é com ele, Dr. Diego, nosso grande professor de matemática. Vem pra cá, rodou a vinheta. Olá, 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 meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Nós estamos iniciando o semestre com as aulas de matemática. Teremos vários encontros aí ao longo dos próximos meses, mas com retorno agora no segundo semestre, venham aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto muito especial, ok? Então fica conosco, nós vamos conversar um pouco hoje sobre matrizes, função do segundo grau e alguns elementos a mais aí para que você possa se desenvolver na matemática e possa construir boas competências relacionadas a esses conteúdos. Então vem comigo, pega lápis, caneta, borracha, calculadora, caderno, pega, senta e relaxa, porque agora vai ser só alegria, tá bom? Então vamos lá, esse que vos fala é o professor Diego Ferreira e a gente vai começar nesse momento a nossa aula da chave do Enem. Vamos comigo! E para a gente começar, vamos apresentar para vocês aí a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta sendo projetada aí para a gente. Vamos lá. Para fazer uma instalação elétrica, um eletricista gastou 96 metros de fios, 12 tomadas e 7 interruptores, gastando aí no total com todos esses objetos R$ 192. Sabe-se, e aí agora vem a informação mais importante dessa questão, tá bom? Ó, sabe-se que cada interruptor custa o mesmo que 4 metros de fio, ok? E que cada tomada custa 75% do preço do interruptor. Ou seja, eu não sei se você está conseguindo perceber, mas ele relacionou a metragem dos fios e o valor de cada tomada ao interruptor. Ok? Continuando, podemos afirmar que o gasto com fios foi de quanto? Então veja, eu tenho uma quantidade de metros de fios, a quantidade de tomadas e a quantidade de interruptores e o valor total que eu gastei, que foi R$ 192. Ok? E ele deu duas informações importantes. A primeira, que cada interruptor custa 4 metros de fio, idêntico, ok? E que cada tomada custa 75% do preço do interruptor. Então veja, se eu quero saber quanto que eu gastei com fios, eu tenho que saber quanto que eu gastei com tomadas e quanto que eu gastei com interruptores. Sim? Porque se eu descubro a quantidade de valor que eu gastei com tomadas e a quantidade que eu gastei com interruptores, então desconto dos R$ 192 e descubro quanto que ele gastou com fios. Faz sentido? Então vem comigo, ó. Olha aqui a equação que eu montei. 96 metros de fios mais 12 tomadas mais 7 interruptores dá R$ 192. Só que veja, é uma equação do primeiro grau com 3 variáveis. Não dá para a gente fazer aqui e resolver essa equação com as 3 variáveis. A ideia é que a gente faça com que essas 3 variáveis se tornem em uma única variável. Mas qual a variável que eu vou tomar como referência? Simples. A questão falou da relação entre metragem de fios para interruptor. E a questão também falou a relação entre o preço da tomada e o preço do interruptor. Então a gente vai transformar essas medidas aí dos fios e das tomadas e vamos transformar tudo para interruptor. Tudo bem? Então veja só, ó. 96F é igual a 24I. De onde que eu tirei essa conclusão? 96 metros equivale a 4 metros de fio. A questão mesmo falou, ó, que
que 96 metros de fios é o que eu tenho, e ele falou, e sabe-se que cada interruptor equivale a 4 metros de fios. Se eu tenho 96 metros de fios e cada 4 metros de fios é um interruptor, então eu tenho aí 24 interruptores. É só dividir 96 por 4. Sim? Agora, olha que legal. Cada tomada equivale a 0,75 interruptores, ou seja, 75% do interruptor. Então eu tirei o Tzinho e coloquei, que significa uma tomada, e coloquei 0,75 I no lugar. Porque uma tomada equivale a 0,75 interruptor. Observe que agora a equação, ela é uma equação do primeiro grau, só que todas agora na variável I. Só multiplicando ali 12 vezes 0,75i, para ficar bonitinho, vai ficar 24i mais 9i mais 7i igual a 192. Sim? Tranquilo? Soma todos os i's ali agora. Porque veja que legal, se eu transformei essa equação para a variável i, então agora eu descubro o valor de i, que significa o valor dos interruptores. Aí eu substituo lá nos valores dos interruptores e eu automaticamente descubro quanto que eu vou gastar de fios. Ok? Como que isso vai dar? Ó? 24 mais 9 mais 7, somando aqui, vai dar 40i. I vai ser 192 dividido para 40, então I equivale a 4,8. Tudo bem? Ou seja, um interruptor, o valor de um interruptor equivale a 4,8. Tranquilo? Veja, se um interruptor vale 4,8, 7 interruptores, porque a minha ideia é descontar do 192 o valor dos interruptores e o valor das tomadas. Porque aí o que faltar para 192 é o valor aqui dos fios. Faz sentido para você? Então vamos lá, ó. 7i, veja, i é 4,8, 7i, 33,6, ou seja, R$ 33,60 eu vou gastar só com os interruptores. Só que veja, quanto que eu vou gastar com as tomadas? As tomadas é 9 vezes i. Sim, ó, 9 vezes i, tá ali as tomadas, ó. 12 vezes 0,75i, que equivale a 9i. Se o i é 4,80, 9 vezes 4,80, se você for fazer, vai dar R$ 43,20. Sim? Tranquilo? Ali do lado do 0,75 era para ter multiplicado por 12. Mas vai dar 9 vezes 4,8, vai dar ali 43,2. Ou seja, para os interruptores eu vou gastar R$ 33,60. Para as tomadas eu vou gastar R$ 43,20. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar esses dois valores dos interruptores e das tomadas dos R$ 192. E aí eu descubro quanto que eu gastei com o fio. Ali está a letra I, mas eu poderia colocar a letra F para ficar mais fácil para você identificar. F de fio. Então, ó, soma ali o 43,20 mais o 33,60, passa para o outro lado debitando. Ó, deu 76,80, passa para o outro lado debitando. Vai ficar I igual a... Ali está I mais, né? É I igual. Eu peguei o 192 e debitei 76,80. I vai ficar igual a R$ 115,20. Letra C de casa. Ok? Tranquilo para você? Letra C de casa, R$ 115,20. Show de bola? Vamos agora para a nossa próxima questão. E aí, antes da gente começar a segunda questão, você conseguiu acertar? Fala pra gente aí se você conseguiu acertar essa questão e de onde você responde, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Já coloquei ali uns espaçozinhos porque a gente vai trabalhar com sistemas nessa questão. Você que é um aluno aí especial do primeiro ano, já está trabalhando com sistemas de equação. Se não trabalhou, vai trabalhar em breve, então acompanha aqui comigo. Olha que legal. Uma família fez uma pesquisa de mercado nas lojas de eletrodomésticos à procura de 3 produtos que desejava adquirir. Uma TV, um freezer e uma churrasqueira. Em 3 das lojas pesquisadas, os preços de cada um dos produtos eram coincidentes entre si, mas nenhuma das lojas tinha os 3 produtos simultaneamente para venda. A loja A vendia a churrasqueira e o freezer por R$ 1.288. Já a loja B
vendia a TV e o freezer por 3.698. E já a loja C vendia a churrasqueira e a TV por 2.588. Agora olha a pergunta. A família acabou comprando a TV, o freezer e a churrasqueira nestas 3 lojas. Ou seja, ele comprou nas 3. Não necessariamente comprou em uma loja específica os 2 produtos, né? Porque se ele comprou nas 3 lojas, não tem como ele ter comprado 2 produtos em uma única loja, porque faltaria uma loja específica. Então foi obrigatoriamente um produto por loja. A questão é, o valor total pago em reais pelos 3 produtos foi de quanto? Então veja aqui como que eu vou organizar isso, ó. Eu vou colocar a referência algébrica da primeira loja, da segunda e da terceira. Na primeira loja, o que é que nós temos? Que a churrasqueira e o freezer é 1.288, eu vou chamar a churrasqueira de C, freezer de F e TV de T, tudo bem? Então C mais F é 1.288, T mais F é 3.698 e C mais T é igual a 2.588. E aí surge uma pergunta, né? Eu tenho ali 3 equações e cada equação com 2 variáveis. Não dá para a gente resolver isso daí de modo tão simples assim. Tá bom? Como que eu consigo responder uma equação, um sistema de equação? A forma mais fácil de você resolver um sistema de equação é quando eu tenho uma equação com um sistema com 2 equações e cada equação com 2 incógnitas. Nesse caso eu tenho 3 equações e cada equação com 2 incógnitas diferentes entre si. Então não é tão simples assim. Mas olha que legal, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou escolher uma dessas 3 equações que estão ali, e vou isolar uma variável. Nesse caso aqui, ó, eu vou escolher a primeira equação. Se C mais F é 1.288, então C é 1.288 menos F. Sim? Aí, olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa terceira equação, onde tiver C de casa, eu tiro e coloco o que no lugar? 1.288 menos F. E aí a segunda equação e a terceira equação, nós teremos simplesmente, de modo bem simples, de modo bem tranquilo, 2 variáveis com as mesmas incógnitas. Então olha só o que é que eu vou fazer ali, ó. T mais F é 3.698. E naquela última lá, ó, naquela última onde tem C mais T igual a 1.258 ou 2.588, eu vou tirar o C e vou colocar 1.288 menos F no lugar. Tudo bem? Olha como que vai ficar. Ó, eu peguei as 2 equações e vou trocar agora o C por aquele valor. Olha como que fica, ó. O T mais F repete. Olha como que fica. Eu tirei o C e no lugar do C eu coloquei 1.288 menos F. Sim? Tranquilo? Agora, só para a gente organizar, colocar letras para um lado e números para outro, veja que aquele 1.288 do lado esquerdo eu vou passar para o outro lado com sinal negativo. Olha, veja como que vai ficar ali, ó. Veja se o que eu fiz ali está correto. Ó, T mais F igual a 3.698, T menos F igual a 2.588 menos 1.288. Tá tranquilo até aí? Show de bola? Alguma dúvida? 2.588 eu vou tirar 1.288, vai ficar 1.300, tá bom? Olha como que fica, ó. T menos F igual a 1.300. Só que olha que legal agora. Agora eu tenho uma equação, um sistema de equações com 2 equações e 2 incógnitas. Agora fica fácil, é só usar o método da adição. Cancela em cima, cancela embaixo, ó, cancela em cima, cancela embaixo, já coloquei ali a resposta. Letra C, mas vamos seguindo. Cancela em cima, cancela embaixo. Soma as 2 equações, vai ficar T mais T, 2T. 3.968 mais 1.300 vai ficar 4.998. Divido esse 4.000 e pouco por 2, para a gente achar o valor de T. Logo, a TV é 2.499. Tranquilo? Show de bola? Então veja, eu já descobri que o valor da televisão é 2.499. Se a televisão é 2.499, olha para cá agora, ó. Olha para a primeira equação, a segunda.
T mais F é 3.698, ou seja, TV mais freezer é 3.698. Se eu já sei o valor da TV, eu desconto ali e já descubro o valor do freezer. Olhe para a terceira equação lá, ó. A terceira equação. TV mais a churrasqueira é 2.588. Se a TV é 2.499, eu descubro o valor da churrasqueira. Concorda comigo? Fazendo isso, ó, TV mais o freezer é 3.698. Bem, se a TV é 2.499, o freezer vai ser 1.199. É só fazer uma conta de subtração. Por outro lado, ó, a churrasqueira é 1.288 menos F. Já estava lá na frente, ó, já estava lá na frente, tá vendo? Ó, 1.288 menos F. Se F é 1.199, debita daqui e descobre que a churrasqueira é R$ 89,00. Ou seja, quanto que eu vou gastar nessa compra? 2.499 mais 1.199 mais 89. Somando os três, vai dar 3.787. Show de bola? Letra C. Tranquilinho? E aí me fala, conseguiu acertar essa questão? Outros alunos já mandaram mensagem aqui para mim dizendo assim, professor, eu respondi de outra forma, com outras estratégias. Tá tudo bem, sem problema algum, tá bom? Agora, esse seu caminho ele tem que ter um sentido lógico, ele não pode ser meio que aleatório. Ele precisa ter consistência com começo, meio e fim. E o que é ter uma consistência? É você chegar na resposta de modo coerente, tá bom? E não ficar chutando aí nas respostas e dizer que acertou. Vamos lá para a nossa próxima questão. Ó. Pedro lançou uma bola no ar, diretamente do solo, e após uma determinada quantidade de tempo, ela tocou o solo novamente. E eu coloquei até um desenho ali, né, para você se inspirar, tal. Davizinho ali, nosso cameraman, ele gosta de jogar bola, tal. Então, você vê ali que ele, ó, você joga a bola, você não precisa ser um cara inteligente para entender que a bola, quando ela sai do chão, ela vai e alcança uma altura, que é a altura máxima dela, e depois que ela atinge essa altura máxima, ela começa a cair e volta ao solo. E esse movimento, esse trajeto que a bola faz, é uma parábola, ok? Então, é isso que ele está falando ali em cima e está desenhando ali embaixo. Pedro lançou uma bola no ar, diretamente do solo, e após uma determinada quantidade de tempo, ela tocou o solo novamente. Usando os dados coletados no experimento, ele concluiu que a altura H da bola em metros, t segundo após o lançamento, podia ser modelada pela função quadrática H de t igual a menos 10 vezes t menos 1 ao quadrado mais 10. Sim? Tranquilo? Veja. Você não precisa ser inteligente para entender que se a bola, o trajeto que ela faz é uma parábola, logo vai existir uma função de segundo grau que modela esse trajeto ao longo do tempo. O que é modelar esse trajeto? Ele vai dizer a altura da bola depois de X segundos que essa bola saiu do pé do jogador. Tudo bem? A pergunta é, de acordo com o modelo encontrado por Pedro, ou seja, de acordo com aquela equação de segundo grau, função de segundo grau, qual que é a altura máxima alcançada pela bola? Veja só, existem duas formulazinhas, ou é um conjunto de fórmulas, que trabalha com o vértice de uma parábola. Tu não precisa ser inteligente para entender que lá na ponta, na altura máxima dessa parábola, é o vértice. O que é vértice? É o ponto onde ela para de subir a sua altura e começa a descer. E esse ponto, já que ele é modelado por uma função do segundo grau, existe uma formulinha, ó, que a gente chama de x do vértice e y do vértice, que ele vai dizer para a gente exatamente onde é que foi essa altura, ou quantos metros de altura, centímetros de altura essa bola alcançou. Ok? O x do vértice significa o tempo, olha para mim, o x do vértice nesse caso significa o tempo, e o y do vértice nesse caso significa a altura. Como ele quer saber a altura máxima, então eu vou calcular o y do vértice com essa formulinha aqui em cima, ó. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Diego, quem é delta? Aí você vai lá nas formulinhas de função de segundo grau, a equação quadrática, e tem dizendo lá que delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Só que antes de eu colocar, vamos só organizar uma ideia.
Se eu vou precisar dos valores para delta e dos valores lá para calcular 4A, você já deve ter estudado função de segundo grau lá no 9º ano, ou pelo menos introduzindo esse conceito. Tu precisa saber quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C, para substituir ali na fórmula de Bhaskara. Claro, se eu fosse precisar da fórmula de Bhaskara, ou para fazer esses cálculos do x do vértice e y do vértice. Mas quem é esse A, esse B e esse C? Esse A, esse B e esse C a gente tira da função quadrática ou da equação de segundo grau. Só que, de acordo com o que está ali, nós não temos a equação de segundo grau na forma regular dela, na forma convencional. A forma convencional é algum número com x ao quadrado mais algum número com x mais outro número. Sim? Tranquilo? Show de bola? Então aqui agora o que é que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa função quadrática aqui para que fique alguma coisa com t ao quadrado, mais alguma coisa com t, mais alguma coisa sozinho. Tá bom? Como que a gente faz isso? Se ali tem t menos 1 elevado a 2, t menos 1 elevado a 2 significa dizer t menos 1 vezes t menos 1. Fazendo aí, calculando, olha quanto que vai ficar. Então vai ficar menos 10 vezes t ao quadrado menos 2t mais 1, mais o 10 lá no final. Tudo bem? Eu só peguei o t menos 1 ao quadrado e abri. Fiz o chuveirinho nele. O menos 10 está na frente do parênteses, multiplica com todo mundo que está dentro do parênteses. Ó. Então vai ficar menos 10t quadrado, mais 20t, menos 10 mais 10. Observe que o meu propósito aqui ainda não é resolver a questão. É ainda achar a cara da função de segundo grau para depois aplicar a fórmula para achar o y do vértice, que vai me dizer a altura. Sim? Então, ó, como que vai ficar ali? O 10 positivo com 10 negativo a gente corta. Olha quanto que vai ficar. Menos 10t ao quadrado mais 20t. Veja que o valor de A vai ser menos 10. O valor de B, que está do lado do t, é 20. E o valor de C, que não aparece aqui, é 0. Sim? Aí agora vamos para a fórmula. O y do vértice que vai me dizer a altura. Ó, menos delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Dividido por 4A. Pronto, é só substituir. No lugar de A, coloca menos 10. No lugar de B, ali no canto, coloca 20. E no lugar desse C aqui, coloca 0. Substituindo cada um no seu devido lugar, como que fica? Veja que isso daqui tudo vai multiplicar por 0, ó. Então ele desaparece. Vai ficar só 20 ao quadrado, que é 400, dividido por 4 vezes menos 10, que é menos 40. Lembrando que tem um menos aqui na fórmula, ó. Então olha como vai ficar. Menos 400 que divide para menos 40. Menos por menos é mais, 400 por 40 dá 10. Ou seja, essa bola, quando ela for lançada, ela vai alcançar uma altura de 10 metros, de acordo com essa função de segundo grau. Letra C, de casa. Ok? Show de bola, parceiros. Conseguiu acertar? Fala para o professor se você conseguiu acertar essa questão. Tiago, qual o retorno aí que o pessoal foi dando para a gente? Tá legal? A turma tá respondendo? Muito bem. Não tem problema algum. Ó, o professor Tiago falou aqui para a gente que alguns alunos fizeram de um modo diferenciado. Tiveram alunos que foram pegando os valores dos itens do A, B, C, D e E e foi substituindo lá. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Tá bom? A forma como você se utiliza para responder essa questão é independente. Não tem problema algum. Eu fui para a forma mais algébrica possível. Tá bom? Então vamos lá. Próxima questão. Duas fábricas, A e B, fabricam um tipo de componente eletrônico utilizado em manutenção de computadores. Para fabricar esse componente, a fábrica A tem um custo fixo de R$ 700 mais 10 por cada peça fabricada. Então veja, só para a gente interpretar aqui, porque a gente vai precisar dessa informação. O custo para produzir um determinado produto é R$ 700, que é fixo, mais R$ 10 por produto que eu produza. Então, se eu quero saber quanto que eu vou pagar para produzir, por exemplo, X produtos, 10 produtos, então eu vou pegar 10 vezes os 10 produtos e acrescentar mais R$ 700. Tudo bem? Já para uma outra fábrica, a fábrica B, para ela fabricar essa mesma peça, ela vai pegar R$ 500, vai gastar R$ 500, mais a quantidade desses produtos ao quadrado. Tudo bem? Ali, ó, 500 mais x ao quadrado. Onde x representa o número de peças fabricadas. Olha aqui agora que legal. Quantas peças devem ser fabricadas em cada fábrica
para que elas tenham o mesmo custo de produção. Ou seja, o que eu vou gastar na indústria A, se é a mesma coisa que eu vou gastar na indústria B. Quantos produtos eu vou ter que produzir para que esse custo das duas sejam exatamente iguais? Tranquilo? Veja, se eu tenho uma equação que modela o comportamento da indústria A e uma equação que modela o comportamento da indústria B, e ele quer saber quantos produtos eu preciso para que os dois se igualem, então eu vou forçar. E o que significa forçar? Vou igualar. Ok? Vou igualar as duas quantidades. Então, veja só aqui o que é que eu vou fazer. Ó. Ali é da fábrica B e eu vou colocar igual ao da fábrica A. O da fábrica A, a questão não disse, não apresentou a equação, mas ele falou que é R$700 mais 10 vezes a quantidade de produtos. Então, é 700 mais 10x. E eu vou igualar essas duas equações. Porque quando eu igualo essas duas equações e eu acho o valor de x, x é a quantidade de produtos. Então, automaticamente, você descobre quantos produtos eu vou precisar produzir para que o valor dos dois seja iguais. Essa é a ideia. Tranquilo? Deu para entender? Só que é o seguinte, eu quero achar o valor de x, certo? Óbvio. Só que aí você tem um x elevado a 2. Então, isso é uma equação do segundo grau. E para eu descobrir o valor da variável x em equação do segundo grau, eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. E para eu aplicar a fórmula de Bhaskara, eu só posso aplicar quando tem alguma coisa com x², mais alguma coisa com x, mais alguma coisa sozinho, igual a zero. Só que não tem ninguém igual a zero ali. Tem letras de um lado, letras do outro, número de um lado, número do outro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar todo mundo e colocar tudo de um lado, de um membro, de um lado da igualdade, e vamos igualar a zero. Para que fique exatamente a equação do segundo grau. Tudo bem? Lembrando que nessa brincadeira de mudar de lado, a gente inverte o sinal desse termo. Tá bom? Então olha como vai ficar, ó. Presta bem atenção, ó. Presta bem atenção. O 10x eu passei para depois do x² e o 700 eu passei para depois de 500. Veja se não vai ficar x² menos 10x menos 200 igual a zero. Eu vou te dar um minuto para você pensar aí. Eu peguei o 700, mudei de lado, peguei o 10x, também mudei de lado. Veja se não vai ficar x² menos 10x menos 200 igual a zero. Ah não, professor, vai ficar 0 igual a x² menos 10x menos 200. Sim, mas se 0 é igual a algo, algo é igual a zero. Então não importa o lado que é onde eles vão estar. Tá bom? Agora está uma equação de segundo grau, agora eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara. Olha ali a fórmula de Bhaskara. Lembrando que aqui nessa equação, ó, o valor de A é 1, o valor de B é menos 10 e o valor de C é menos 200. Tranquilo? Ó, substituindo cada um no seu devido lugar, olha como que vai ficar. Menos 10, ó, 10 ao quadrado, menos 4 vezes A que é 1, vezes C que é menos 200, dividido por 4 vezes 1, ó, menos por menos vai dar mais, vai ficar 10. Menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 1 vezes menos 200 é 800. Olha quem está dentro da raiz. 100 mais 800, que dá 900, né? E raiz de 900 é 30. Então veja como que vai ficar, ó. 10 mais ou menos 30 dividido por 4. Até aí, tudo bem? Se não entendeu, pausa e verifica quais os cálculos que eu fiz para sair da primeira linha para chegar na segunda. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, 10 mais ou menos 30 dividido por 4. Veja, em uma equação de segundo grau, você aplica a fórmula de Bhaskara e você vai achar x' e x duas linhas. Veja que se eu pegar o x', que é a parte positiva, vai ficar 10 mais 30, que é 40, dividido por 4, que vai dar 10. Vai dar 10. Eu coloquei 20 ali, mas é letra A, 10, tá bom? 10. Agora presta bem atenção. Deixa eu só ver ali se é 30, 30 mais 10, 40, 40 por 4, 10, tá certo. É 10 mesmo. Ali eu coloquei 20, mas é 10. Agora pensa uma outra resposta. 10 menos 30, que é o x duas linhas, vai dar menos 20. Menos 20 que divide para 4 vai dar menos 5. Óbvio que menos 5 não tem ali nem como resposta. Mas por que eu não considero menos 5? Por que eu não considero menos 5? Porque nesse caso o x é a quantidade de peças. Não existem peças em quantidades negativas. Ok? Então nesse caso é a letra A, x igual a 10. Tranquilo? Show de bola?
Tranquilinho para você? Então vamos lá, vamos seguindo. Próxima questão. Uma empresa tem seu lucro diário descrito por uma função do segundo grau, do tipo ln igual a 2 sobre 75 avos, n ao quadrado, mais 4 sobre 15 avos, n, sendo n em milhares de unidades e L em milhares de reais. Ou seja, essa função ela vai me dizer o seguinte, se eu produzo n milhares de unidades, eu vou obter no final dessa conta a quantidade de milhares de reais que eu lucro sobre aquela quantidade de produtos produzidos. Ok? Então, por exemplo, aí ele até ainda deu o exemplo, né? Se essa empresa produzir 2.000 unidades, ele vai lucrar no dia R$ 1.600. É só substituir no lugar de N 2.000, ou seja, 2, porque N é unidade de milhares, substitui N por 2 e você vai obter R$ 1.600. Ok? Aí agora, olha a pergunta. Quantas unidades essa empresa deverá produzir para que obtenha o lucro máximo? Ou seja, eu não quero saber quanto que eu vou obter de lucro máximo no final. Eu quero saber quantos produtos eu vou ter que produzir, lançar nessa função do segundo grau, para que eu tenha um lucro máximo. Agora preste atenção. Quando eu trabalho com função do segundo grau e eu trabalho com máximos e mínimos, nós temos o x do vértice e o y do vértice. Quem é o x do vértice? É o domínio máximo. É o valor máximo que eu posso colocar na minha função. Ok? E o y do vértice é a imagem máxima. O valor máximo que eu posso receber. Nesse caso, ele não quer saber o valor que eu vou receber, que é o lucro. Ele quer saber quanto que eu coloco na minha função, qual que é o valor máximo de produtos que eu posso colocar na minha função. Ou seja, eu estou dizendo tudo isso para que você entenda que nessa questão ele quer saber o x do vértice e não o y do vértice. E o x do vértice é essa formulinha aqui, ó. Menos b sobre 2a. Lembrando que o valor de a é quem está do lado do n ao quadrado e o valor de b é quem está do lado do n. Nesse caso, o b é 4 sobre 15 e no caso do a é 2 sobre 75 avos. É fração, mas eu vou colocar. Então, olha como que vai ficar aqui, ó. Olha como que vai ficar. Ó. Olha para lá. Menos o b, que é 4 sobre 15, dividido por 2 vezes a, que é 2 sobre 75. Divisão dividido por outra divisão. Ou melhor, fração dividindo outra fração. Aí o que foi que eu fiz? Multipliquei por 2 ali embaixo, né, porque está multiplicando por 2. Vai ficar 4 sobre 15 avos negativo em cima e 4 sobre 75 embaixo. Ó. Como que a gente faz divisão de fração? Tem uma diversidade de formas, mas a forma mais fácil que eu vou trabalhar aqui agora é simples. Ao dividir duas frações, você pode transformar ela numa multiplicação. E como que eu transformo a divisão de duas frações em uma multiplicação? Você pega essa fração que está aqui embaixo, ó, e coloca multiplicando a de cima. Só que essa de baixo você inverte. Então vai ficar assim, ó. A de baixo, que era 4 sobre 75, multiplica, fica 75 sobre 4. Corta o 4 de cima com o 4 de baixo, vai ficar 75 sobre 15. Sim, 75 sobre 15 vai dar 5. Tranquilo? Como esse 5 aqui vai dar negativo, mas nesse caso aqui, essa quantidade, esse objeto, é um objeto unidades. E esse objeto unidades, ele não pode ser negativo, é positivo. Então você pega o módulo. Nesse caso, eu vou precisar, para ter um lucro máximo na minha empresa naquele dia, eu vou produzir 5.000 unidades. Letra D de Diego. Tranquilo? Show de bola? Podemos finalizar essa questão? Podemos ir para a próxima? Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 7. Uma empresa fabrica peças para a indústria automotiva cujo custo de produção obedece à função Cx igual a x² menos 40x mais 1.200, em que C é o custo de produção de milhares de reais e x a quantidade de peças produzidas. Em outras palavras, essa questão está dizendo o seguinte, ali você tem a função que modela o comportamento e essa função ela faz o seguinte, essa função de segundo grau. Se eu colocar nela a quantidade de produtos que eu vou produzir,
essa função ela vai me dar de volta um número, e esse número é o lucro que eu vou obter por aquela quantidade de produtos produzidos. Faz sentido? A pergunta é, sendo assim, pode-se afirmar que o custo mínimo de produção dessa empresa vai ser quanto? Veja que ele quer saber o custo mínimo. Desculpa. Se ele quer saber o custo mínimo, ele não quer saber a quantidade de produtos mínimos que eu posso produzir. Ele quer saber a quantidade de lucro mínimo que eu posso ter. Então, nesse caso, ele não quer o x do vértice, ele quer o y do vértice. Ok? E o y do vértice qual que é? Menos o delta é b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Vou colocar a no lugar de a, b no lugar de b, c no lugar de c e vou seguir minha vida, tá bom? Ó, a é 1, b é menos 40 e c é 1.200. Tudo bem para você? Ó, olha como vai ficar. Substituir, cada um no seu devido lugar. Vou fazer ali a conta agora. Menos 40 ao quadrado é 1.600. 4 vezes 1 vezes 1.200 é 4.800. Vou colocar cada um no seu devido lugar. Olha como que fica. 1.600 menos 4.800 dividido por 4 vezes 1. Tudo bem para você? Vai dar quanto? Vai dar menos 3.200 dividido por 4. Faz um menos pelo menos lá na frente, fica positivo. Vai dar 3.200 que divide para 4, que vai dar 800. Nesse caso, olha o que significa dizer que para a quantidade máxima de produtos que eu posso produzir naquela empresa, naquela indústria, eu vou obter um lucro máximo de 800 mil reais. Tudo bem? Ou seja, se eu tenho um teto máximo de produtos produzidos por dia, ou por semana, ou por mês, é óbvio que eu também vou ter um lucro máximo. Sim? Nesse caso, o lucro máximo, que é o y no vértice, é 800. Como aí é a unidade de milhares, 800 mil. Tudo bem? Letra B de bola. Show? Deu para entender aí, Davizinho? Tá conseguindo entender, meu chefe? Tem certeza absoluta? E você de casa, fala pra gente aí se você conseguiu entender essa questão. Se você não entendeu, volta, assiste novamente. Não tem problema nenhum. É melhor você investir tempo em algo que você vai construir competências com qualidade do que simplesmente você passar à toa. Tá bom? Vamos lá, próxima questão. Oitava questão diz assim: a dona de uma loja observou que o lucro da sua loja dependia da quantidade de clientes que ela tinha por dia. Tudo bem, óbvio, né? Por meio de um estudo, verificou que esse lucro se dava pela função LM igual a menos M ao quadrado mais 60M menos 500. Então, o número de clientes necessário para que essa dona obtivesse o lucro máximo em sua loja era de quanto? Veja, essa função ela diz o seguinte: se eu disser a quantidade de clientes máximo que ela pode obter, essa função ela vai me dizer o maior lucro que ela vai obter naquele dia ou naquela semana. Tudo bem? Nesse caso, ela quer saber o número máximo de clientes. Certo? Ela não quer o lucro máximo, ela quer o número de clientes máximo que ela pode obter. Ou seja, se eu jogo a quantidade de clientes e a função me diz o lucro, então nesse caso ele está querendo saber o x do vértice ou o y do vértice. O x do vértice é o que eu coloco na função, o y do vértice é o que a função me dá. O x do vértice é o domínio, o y do vértice é a imagem. Nesse caso, ela quer saber a quantidade de pessoas que eu insiro. Então, é domínio. Então, é x do vértice. Então, eu vou pegar a função de segundo grau, menos m ao quadrado mais 60m menos 500, e vou calcular o x do vértice. E a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. b é 60, a é menos 1, é só substituir. Menos 60 sobre 2 vezes menos 1, vai dar menos 60 sobre menos 2, menos por menos é mais, fica 60 sobre 2, que dá 30. Ou seja, nessa minha loja, a quantidade máxima de clientes que eu posso obter para que eu tenha o maior lucro do dia é de 30 clientes. Tudo bem? Aí você fala assim, Diego, não é lógico pensar que se eu tenho mais que 30 clientes, logo o lucro vai ser maior? Não, não necessariamente. Como o comportamento desse lucro ele é dado por uma função de segundo grau,
Isso significa dizer que é uma parábola que registra esse comportamento. Se é uma parábola, isso significa que o lucro vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, mas vai chegar um momento que esse lucro começa a cair. Ou seja, eu posso até aumentar a quantidade de clientes, mas o meu lucro não vai aumentar. É um modelo estranho? É, mas é um modelo que a gente tem para essa questão. Ok? Letra C de casa. Vamos para a nossa próxima questão. Considere a função y igual a 3x² menos 2x menos 1 para todos os valores reais de x. Qual é o vértice da parábola? Veja, nesse caso aí, ele quer saber quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. É simples. É só você pegar a função de segundo grau, que ali nós temos 3x² menos 2x menos 1, e calcular o x do vértice e o y do vértice. Eu vou começar calculando o x do vértice, tá bom? A fórmula é menos b sobre 2a. Tranquilo? Tranquilo para você? Menos b sobre 2a. B é menos 2 e a é 3, então eu só substituir ali. Tudo bem? Volta lá nas questões anteriores e anota as formulinhas lá do x do vértice e y do vértice. A gente vai precisar bastante aqui nessas questões de hoje. Tá bom? Substituir vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 3. Então vai ficar 2 sobre 6. Sim? 2 sobre 6. Simplificando 1 sobre 3. Ou seja, o x do vértice dessa função quadrática é 1/3. Como nós não temos outro item com x do vértice igual a 1/3, então a gente já leva em consideração que vai ser a letra A o item correto. E aí vale a pena considerar o seguinte: o x do vértice e o y do vértice diz respeito a um ponto de uma função de segundo grau. Então o x do vértice é a abscissa, o y do vértice é a ordenada, logo eu tenho um ponto no plano cartesiano. Por isso que ali tem parênteses, 1 sobre 3, que é o x do vértice, e menos 4 sobre 3, que é o y do vértice. Tudo bem para você? Tranquilo? Então, letra A, nona questão. Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Questão 10. Se f de x é igual a x² menos 16x mais 64, podemos afirmar corretamente que é uma... Bem, primeiro que ela é uma função. Isso aí não dá para a gente discutir. Ela é uma função por quê? Porque o valor de f vai depender do valor que eu coloco para x. Lembra das questões anteriores em que o lucro dependia da quantidade de pessoas que comprava? Ou o lucro dependia da quantidade de produtos que eu produzia? Isso mesmo, exatamente isso mesmo. Então, quando eu tenho uma relação de dois objetos em que um depende do outro, e eu tenho uma relação algébrica que relaciona esses dois objetos, essa relação algébrica eu chamo de função. Nesse caso, a f está dependendo de x. Ou seja, para cada valor numérico que eu coloco ali para x, o meu f desse x vai ser diferente. Pode até ser igual, ok? Mas veja, o meu f depende do x, logo eu tenho uma função, ok? Só que aí a questão perguntou, né? É uma função do primeiro grau, é uma função afim, é uma função logarítmica, é uma função do segundo grau, é uma função exponencial. Veja, vocês estão aí no ensino médio e durante todo o ensino médio você vai dar conta de compreender todos os tipos de funções que existem, principalmente essas que estão nessa questão. Mas para a gente agora no primeiro ano, você consegue simplesmente responder, mesmo se você não tiver aí com conteúdo avançado, mas como vocês já estudaram isso lá no nono ano, é fácil de perceber, ou deveria ser fácil de perceber, que quando eu tenho uma função em que a variável x, seu maior expoente é 2, logo essa função é uma função de segundo grau. Então se eu tenho ali, ó, x elevado a 2 menos 16 vezes x mais 64. Por que ela é uma função de segundo grau? Porque ela tem ali a variável x e a variável x está elevada a 2. Não é só porque está elevada a 2, é porque o x elevado a 2 é o maior. Tranquilo? O 2 é o maior expoente. Se fosse x elevado a 3 já não seria do segundo grau, seria do terceiro. Mas como o maior expoente é 2, então ela se caracteriza ali como sendo função quadrática. Ok? Tranquilo? Então, letra D de Diego. Essa questão é uma questão simples para você não errar e sair feliz. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá para a nossa próxima questão. Essa questão é muito boa porque envolve aí já matrizes
envolve aí também uns conceitos já passados no primeiro semestre, tá bom? Mas que também não são conceitos difíceis se você não tem estudado sobre esses conceitos. Matrizes é agora, esses conteúdos que vocês certamente vão estar pegando, e mediana e moda, que a gente vai abordar aqui, são conteúdos do primeiro semestre, tá bom? Vamos lá. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes na segunda gestação, todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. Então, cada retângulozinho desse equivale à quantidade de porquinhos nascidos vivos para as 24 porcas que eu tinha disponíveis. Tá bom? Então, por exemplo, ó, no primeiro foram dados 10 porquinhos, na segunda 13, na terceira 11, na quarta 12 e assim sucessivamente. Aí agora vem a pergunta. A média ME e a moda MO desta distribuição do número de porquinhos por matriz são de... Veja, ele quer saber quem é a moda e a mediana dessa lista de números que eu tenho ali. Simples assim. Diego, o que é moda? Você já deve ter estudado. Moda é o número que mais aparece. O que é mediana? A soma de todos os números dividido pela quantidade de números que eu somei. Ou seja, nessa questão eu vou calcular a moda e a mediana. E vou ver qual item ali que bate com as respostas que eu vou obter. Simples assim? Tranquilo? Então vem comigo. Vou começar pela moda. Diego, o que é moda? É o número que mais aparece. Veja que aqui eu tenho 10, veja que aqui eu tenho 10, veja que aqui eu tenho 10, eu tenho 10, eu tenho 10, e o 10 foi o número que mais apareceu. Veja que dos 12 que eu tenho, 5 são 10. Então eu já posso dizer tranquilamente que a minha moda dessa questão é 10. Ou seja, ou vai ser a letra A ou a letra C correta. Tranquilo para você? Show de bola? Então vamos seguir em frente. Vamos agora calcular a média. Diego, como que eu calculo a média? Soma todos os números e divide pela quantidade de números. Como eu tenho 12 números, divido por 12. 10 mais 13 mais 11 mais 12 mais 11 mais 11, soma tudo. Pega a tua calculadora aí, por gentileza. Soma para mim aí. Ou faz de cabeça mesmo aí, né? Soma aí, 10 mais 13 mais 11 mais 12. Somou? Deu quanto? Isso mesmo, 132. Agora eu divido por 12 e vai dar 11. Ou seja, a moda desta distribuição é 10 e a média é 11. Média significa dizer que a porca matriz, por exemplo, em média ela deu 11 filhotes. Em média. Pode ter dado mais, pode ter dado menos. Tranquilo? Então, nesse caso, qual é a letra, Diego? Letra A, né? Média 11, moda igual a 10. Show de bola? Leitura e interpretação de tabela. Agora a gente vai para uma questão mais de matriz, mais elaborada. Lá do Enem, por exemplo. Tá bom? As nossas próximas questões agora ela vai trabalhar um pouquinho mais com matrizes. Tranquilo que também é um conteúdo aí do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá. E essas são fáceis, tá bom? Não são questões, você não precisa fazer cálculo. É só identificação mesmo do que significa cada coisa. Vamos ler comigo? Questão 12. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino de maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Ok, então vamos lá seguindo. Agora vem a informação mais importante. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz. Ok? Matriz é essa lista, a forma como ele distribui os números em linhas e colunas. Em que o elemento A e J, aí agora preste atenção, ó, o elemento A e J, ou seja, cada númerozinho desse daí, corresponde ao total de famílias que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e J é considerado nulo, claro, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Só para que você entenda, né? Porque talvez essa leitura aí não tenha sido fácil a interpretação dela.
Cada número desse representa um AIJ. A é uma localização. Só que esse IJ que tem aí, ele tem uma identificação. O I se refere às linhas, ok? Que significa, o I significa as linhas, e essas linhas significam o bairro de onde eles estão saindo, a região de onde eles estão saindo. E o J é o bairro onde ele está chegando. Então, por exemplo, tá vendo aquele 4 da primeira linha? Aquele 4 está na linha 1, coluna 2. Isso significa dizer que 4 famílias saíram da região 1 e foram para a região 2. Vamos pegar ali o 6 da terceira linha. O que significa aquele 6 da terceira linha? Aquele 6 da terceira linha, não, da segunda. Aquele 6 da segunda linha significa dizer que ele está na segunda linha, terceira coluna. Isso significa dizer que 6 dezenas de famílias saíram da região 2 e foram para a região 3. Tranquilo? Aí olha a pergunta. Qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Deixa eu só ver aqui para a gente ler qual que era a seleção da construtora, tá bom? Quais que eram as famílias que a construtora levou em consideração? Se eram as regiões que mais saíram ou que mais receberam, tá bom? Vamos ler o início da questão de novo. Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias. Ou seja, ele quer saber qual foi a região que mais recebeu famílias. Ali, ó. De modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias. Então ele não quer saber a quantidade de famílias, a região que mais saiu famílias, mas sim a região que mais receberam. Veja, cada família, cada quantidade de famílias tem um AIJ. O I é de onde elas saíram, que são as linhas. O J é de onde elas chegaram, que são as colunas, ok? Então nesse caso aí, ó, eu tenho a região 1, 2, 3, 4, 5, que é de onde elas saíram, as linhas. Já o J1, J2, J3, J4, J5 são as colunas, que se referem à quantidade de famílias para onde elas chegaram, para onde elas foram. Ok? Que é o que ele quer saber. Ele não quer saber as regiões de onde elas saíram. Ele quer saber qual que é a região que mais recebeu. Ou seja, eu não vou somar as linhas, eu vou somar as colunas. É fácil para você entender isso? Por quê? Porque I é de onde sai, J é de onde recebe. I é as linhas, J são as colunas. Então eu vou somar as colunas para saber qual foi a região que mais recebeu. Na região 1, saiu 4. Saiu 4 não, né? Chegaram 4 famílias. 4 dezenas de famílias. É só você somar a primeira coluna. Se você somar a segunda coluna, vai dar quanto? Vai dar 8. Segunda coluna, 8. É só você somar. Terceira coluna, 10. E quarta coluna, 11. Quinta coluna, 12. Ou seja, se a quinta coluna foi a coluna com a maior quantidade, isso significa dizer que a região 5 foi a região que mais recebeu famílias. 12 dezenas de famílias. Nesse caso, a região 5. Voltando lá para as opções, qual região foi selecionada para o investimento da construtora? Letra E, região 5. Show de bola? Tranquilo? Acertou sim ou não? Essa questão ela confunde porque você precisa saber o que significa o I, o que significa J, e você precisa saber o que significa cada número daquele. Tá bom? Cada número daquele significa de onde ele saiu para onde ele foi. O IJ, aquele número é a quantidade de dezenas de famílias. Deixa eu só voltar lá para você ver aqui, ó. Só para eu dar um novo start, ó. Tá vendo aquele 4 ali, circulado? Na quarta linha? Quarta linha, quinta coluna.
Isso significa dizer que 4 dezenas de famílias saíram da região 4 e foram para a região 5. É isso aí. Nesse caso, somando as colunas, eu vou estar somando quantas famílias foram para cada região. Somei, região 1 foram 4, região 8 foram, ou região 2 foram 8, ou seja, região 5 foram 12. Agora, se a questão tivesse me perguntado de onde mais saíram famílias, aí eu não teria que somar as colunas, eu teria que somar as linhas. Faz sentido? Vamos para uma próxima questão aí. Parecida com essa. Ó, um professor aplica durante 5 dias úteis de uma semana teste com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados nessa matriz aí, ó. Nessa matriz, olha agora a interpretação. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, ó, linha 1, linha 2, linha 3, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos A, B, C, D e E. Ou seja, a linha 1 se refere às notas da Ana, a linha 2 refere-se às notas do Bruno e assim sucessivamente. Tá bom? Agora vamos lá. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana de segunda a sexta, respectivamente, em que os testes foram aplicados. Então é isso aqui, ó. Ó. As linhas se referem às notas de cada um dos meninos e a coluna se refere aos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Veja que os números lá dentro diz a nota do aluno para determinado dia. E lembrando que a nota não pode passar de 4, né? Porque foram 4 questões. Então, por exemplo, ó, aquele último 4 da última linha e última coluna. Significa dizer que o aluno E, na sexta-feira, acertou 4 questões. Tudo bem? Aquele 0 final lá da primeira coluna, no final da primeira coluna, significa dizer que na segunda-feira ele tirou 0 na prova. Qual o aluno? O aluno E. Tudo bem? Agora vamos voltar lá para a questão para saber o que é que ele está perguntando. Depois a gente volta para cá. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia da semana? Bem, se ele quer saber qual teste que teve maior quantidade de acertos e foi um teste por dia da semana, eu quero fazer uma pergunta para você. Se ele quer saber o teste que teve melhores resultados, eu vou somar as linhas ou eu vou somar a coluna? Estou fazendo uma pergunta aí para você. Coluna ou linha? Se eu somar a linha, o que é que ele vai me dar? A quantidade de acerto por aluno, nos 5 dias. Se eu somo só o da coluna, eu não vou focar no aluno, eu vou focar na prova daquele dia, que é o que a questão quer saber. Então eu vou somar a primeira coluna, dá 11. Tranquilo? Somo a segunda coluna, que é terça-feira, 10. Quarta-feira, 10. Quinta-feira também 10. Sexta-feira também 10. Ou seja, qual foi o teste que teve maior quantidade de acertos? Veja que ele não quer saber qual aluno teve a maior nota. Ele quer saber qual dia que teve maior quantidade de acertos, que nesse caso foi segunda-feira. Que nesse caso é a letra A, segunda-feira. Sim? Tranquilinho? Show de bola? De boa? Então vamos lá. Deu para entender a questão? Fala pra gente aí, parceiro. Conseguiu entender ou não conseguiu entender? Entendeu? Muito bem. Essas questões de matriz, elas não são difíceis de verdade, como eu já falei. Elas não demandam muito conhecimento aritmético. Você não precisa fazer necessariamente muita conta. Você precisa necessariamente fazer leitura e interpretação do que está sendo apresentado ali. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Uma outra questão muito parecida com as duas últimas que eu apresentei. A transferência eletrônica disponível, TED, agora a gente trabalha muito mais com Pix, né? Mas tudo bem. É uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J. Tem o I que vai variar de 1 a 5 e o J que também vai variar de 1 a 5.
E o elemento A e J, presta bem atenção agora que essa informação é extremamente útil. O A e J, ou seja, cada númerozinho desse que está ali, corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante todo o mês. Então eu tenho 5 bancos que mandam dinheiro e esses mesmos 5 bancos entre si recebem. Os bancos que enviam eu vou chamar de I, que são as linhas. I1, I2, I3, I4 e 5. E o banco que recebe, coluna 1, J1, J2, J3, J4, J5. Ok? Isso significa dizer, por exemplo, para que você entenda melhor o que significa isso que eu acabei de explicar. Pega aquele 3 ali, da primeira coluna, a última linha. Ele está na linha 5 e coluna 1. Isso significa dizer que o banco 5 fez 5 transferências para o banco 1. De transferências. Pega outro número ali, sei lá, aquele 2 lá da primeira linha, última coluna. Aquele 2 está na primeira linha, linha 1, coluna 5. Isso significa dizer que o banco 1 fez 2 transações com o banco 5. É simples assim. Agora vem a pergunta. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade de dinheiro é o banco. Ele não quer saber o banco que recebeu mais de dinheiro. Ele quer saber o banco que mais transferiu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que está aí me assistindo agora. Se ele quer saber o banco que fez mais transferências, ao invés de banco que recebeu maior quantidade de transferência, me responda uma coisa. Ele quer saber a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas? Linha ou coluna? Lembrando que o I, que é a linha, é a quantidade de bancos que manda. J, que é a coluna, é a quantidade de bancos que recebe. Ok? Então, nesse caso, como ele quer saber o banco que transferiu maior quantidade de TEDs é que enviou. Então, são as linhas. O que recebe, colunas. Tranquilo? Então, eu vou somar as linhas. A linha 1, que se refere ao banco 1, linha 2, que se refere ao banco 2, e a gente vai ver aqui, ó. E a gente vai ver quem que mais transferiu. Não quem que mais recebeu transferência, né? Porque se ele quisesse saber quem que mais recebeu transferência, eu somaria as colunas. Ó. Primeiro banco transferiu 6, fez 6 movimentações. Banco 2, 3. Banco 3, 5. Banco 4, 4. Banco 5, 5. Qual banco que teve mais transferências? O banco 1. Letra, ó, banco 1 ali. Era para ser B1, B2, B3, né? Mas eu coloquei I para você ter a ideia de que eu vou somar as linhas. Linhas é I, colunas são J's. São J, ok? Ó, letra A de avião. Linha 1. Tranquilo? Show de bola? E agora, para a gente finalizar, vamos para a nossa última questão. Uma grande rede de supermercados adota um sistema de avaliação de faturamentos de suas filiais, considerando a média do faturamento mensal em milhão. A média de faturamento em milhão. A matriz da rede pega uma comissão para os representantes dos supermercados que atingirem uma média de faturamento mensal, conforme apresentado no quadro. Então, ó, ele tem a comissão 1, se a média do faturamento for entre 1 e 2. Ele tem a comissão 2, que ele não falou que comissão é essa, mas eu tenho a comissão 2, se a média do faturamento for entre 2 e 4. Eu tenho a comissão 3, se a média do faturamento for entre 4 e 5. E assim sucessivamente. Olha a pergunta que ele faz. Um supermercado de rede obteve os faturamentos num dado ano conforme apresentado no quadro. Então veja, ó, faturamento em milhões, 3 meses de 3,5 milhões de reais, 2 meses, 2,5 milhões de reais, 2 meses, 5 milhões de reais e assim sucessivamente. Nas condições apresentadas, os representantes desse supermercado avaliam que receberão no ano seguinte a comissão de qual tipo? Veja, para ele saber qual é a comissão que ele vai receber,
ele precisa primeiro calcular a média dos valores que foram recebidos. Porque se eu descubro qual que foi a média, aí eu verifico se a média está entre 2 e 4, porque se a média estiver, por exemplo, entre 2 e 4, comissão 2. Se a média estiver entre 5 e 6, comissão 4. Então, primeiro eu vou calcular o que, Diego? A média. A média desses valores aqui, ó. Vamos calcular a média dos valores? Como se calcula a média dos valores? Soma tudo e divide pela quantidade de valores. Ó, eu tenho 3 quantidades de 3,5, 2 quantidades de 2,5. Então veja como eu fiz a média aqui, ó. Olha lá em cima. Não dá para eu somar só 3,5, mais 2,5, mais 5, mais 3, mais 7,5. Porque para cada um desses eu tenho uma quantidade específica. Concorda comigo? Então, ó, somo tudo lá em cima. 3,5 mais 3,5 mais 3,5, porque eu tenho 3 deles. Aí vai fazer soma, né? Eu multipliquei. Por que eu dividi por 12? Porque são 12 meses. É só você somar ali, ó. 3 mais 2, mais 2, mais 4, mais 1. Soma tudo e divide pela quantidade desse tudo. Ó, 3 vezes 3,5 dá 10,5. 3 vezes 2,5 vai dar 7,5. Eu fiz a conta de multiplicação, vai dar isso aqui, ó. Tudo bem? Show de bola? Agora é só somar. 10,5 com 7,5 vai dar 18, 18 com 10, 28, 28 com 12, 40, 40 mais 7,5, 47,5, que dividido por 12 vai dar 3,95. Ou seja, a minha média nesse caso aí, a minha média de faturamento mensal ficou de 3,95. Veja, 3,95 está entre quem ali? Naquela tabela lá de cima? 3,95 está entre 2 e 4. Tá vendo? Ó, na segunda linha lá em cima. M está entre 2 e 4. Para qual é a comissão referente a 3,95? A comissão 2. Ó, então, ó, como a minha média está entre 2 e 4, porque é 3,95, isso significa dizer que a minha comissão é a segunda. Letra B de bola. Tranquilo? Show de bola aí para você? E é isso aí, parceiros. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, ok? Um grande abraço e até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até semana que vem. Tchau, tchau!